E nós estamos de volta agora para toda a rede Jovem Pan. E continuam os ataques contra a doutora Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. A novidade de hoje é que incluíram o CPF dela no auxílio emergencial. Dados da médica foram vazados pela CPI da Covid. Augusto, ela conversou conosco nessa semana e aí a gente observa que essa situação vai aumentando, Augusto. Ela conversou há horas, podemos dizer. E essa é a novidade de hoje. Quer dizer, botaram o nome da doutora Mayra como se ela fosse, como se ela tivesse recebido auxílio emergencial. Então, ela está, no momento, buscando certidões negativas, atestados, mostrando a movimentação bancária dela a partir desse depósito que fizeram. E mostrando que nunca pediu, nunca usou, não se beneficiou disso aí. Agora, a Globo já noticiou, chegou a Globo. Quem terá sido o responsável? Por que a polícia não descobre isso aí? Isso é uma perseguição pelo desempenho muito bom da doutora Mayra na CPI. Ela, como revelou aqui no programa, no nosso programa, ela já entrou com uma ação de indenização por dano moral contra o senador Omar Aziz. E ali ela relata algumas declarações dele sobre ela, dadas ao Jornal de Brasília, que são cafajestes, absolutamente cafajestes. É um negócio que ele só faz para mostrar como ele age com mulher. Ele tem que explicar primeiro o caso em que ele se meteu, que envolve pedofilia. Não foi resolvido. Tá? Desviou dinheiro da saúde, quando o governador também não está resolvido. E ele se apresenta nessa entrevista como juiz. Ele diz que, como juiz, ele não pode aceitar declarações tais e tais da doutora Mayra. O primeiro a ser investigado é ele. Sigam o Omar Aziz, porque essa entrevista que ele dá é hidrófoba. Ele tem raiva dela porque ela não sucumbiu aí, como algumas mulheres, compreensivelmente, à ferocidade dos malandros que controlam a CPI. Então, como é que faz? Ela vai ficar exposta à perseguição agora porque provou que ela não tem de ser julgada por nada. A situação só piora, né, Fiuza? Mas a gente está diante de o quê? Eu estou com dificuldade de entender. Isso aí é um ardil explícito? É isso que a gente está tratando? Vazamento de dados pessoais por uma CPI e, sucessivamente, uma plantação de uma falsa evidência de um uso de um programa social por uma pessoa. Eu quero esperar a averiguação, mas se for isso, que é o que parece ser, nós estamos agora em que ambiente? Que ambiente é esse? Um ambiente de vale tudo? Quem vaza, quem planta, quem divulga, está todo mundo combinadinho? Isso é uma ciranda? Isso é uma ciranda obscura? O que é isso? Indo atrás de uma pessoa, de uma médica, porque você não gosta que ela faz parte de um governo que você quer derrubar. Mas é assim. A pergunta sincera, a gente está assim nesse jogo? É esse o jogo que nós estamos jogando? Um vale tudo? É um golpe baixo legitimado? Porque isso aí é golpe baixo, né? Isso aí é um ardil, como já falei. Isso é uma ação conspiratória contra os direitos de uma pessoa, de uma médica. De uma médica que não é uma médica performática, providencial, para dizer o que o Renan Calheiros quer ouvir. De uma médica que é médica, que trabalha como médica, que tem currículo de médica.
Ah, você não gosta do lugar que ela trabalha, ou da música que ela ouve, ou da política que ela, né, que ela aprova, é um pouco diferente. Então, eu realmente gostaria de saber se nós estamos num território de máfia. Porque se nós estamos num território de máfia, a gente tem que saber que está tratando com mafiosos. Vamos acompanhar, né, para a aferição completa disso, né? Mas se é isso mesmo, né? Uma CPI que quebra sigilos sem motivos, vaza esses sigilos, alguém usa esses dados para plantar uma falsa evidência contra uma pessoa, uma médica, e isso é divulgado para difamar essa pessoa, isso aí é uma rede de intrigas, né? Isso aí é uma ação conspiratória. Eu quero saber, ainda se paga por esse tipo de delito grave, por esse tipo de crime no país, ou está liberado? Né? Ou basta você soltar meia dúzia de clichês empáticos que você está bem na foto? Vamos aguardar. Não é tranquilo, né? Não é uma situação, um lugar e um tempo tranquilizadores este ambiente de perseguição. Essa cultura está sendo aí irradiada de várias maneiras, sobre o que se fala, né? Sobre a tentativa de se obstruir a expressão livre de quaisquer pessoas, não é nem jornalista só, ou política, você tentar banir, tentar calar pessoas no ambiente público, que hoje é digital, mas é público, opinião pública. Isso aí está se tornando natural. Isso é muito preocupante. Esse que falava aí de fascismo, né? de coisas que acontecem ao arrepio do Estado de Direito, é isso. É isso. Perseguição é exatamente um vírus do totalitarismo. Então, vamos prestar atenção. Quem está compactuando, quem está se omitindo na crítica a esse tipo de coisa, porque esse ambiente já está envenenado. E isso pode chegar a você, que hoje está inocente, tranquilo. Vai que você briga com alguém errado, né? Que você não pode brigar. Aí você vai aparecer também na rede de intrigas. Que tal? Bom, é interessante a gente fazer a correção de rumo enquanto é tempo, né? Zé Maria, você já chamou atenção para a gravidade aí dessas denúncias, né, Zé Maria? Sim, e a doutora Mayra, ela diz claramente, essas informações aparecem exatamente em certos setores da imprensa, isso é natural. Eu não sei até quando, porque trata-se de um crime, e um crime cometido por alguém que deveria defender o Estado e o Estado de Direito, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Veja bem, uma comissão parlamentar de inquérito, ela está acima de alguns parlamentares, mas ela é dominada por pessoas que não têm limites, não têm moral, aí fica muito difícil de discutir, olha, isto é certo, isso não é certo. Eles estão tortos, estão acostumados a andarem pelo caminho errado da vida. Veja bem, uma comissão que abre sigilo de pessoas, em vez de investigar, está cometendo crimes. Eu disse aqui do Protógenes, que era delegado da Polícia Federal, foi deputado e que foi condenado pelo Supremo porque abriu o sigilo de Daniel Dantas, que estava sendo investigado. Né? Ele foi condenado e houve, inclusive, a prisão decretada contra ele por abertura. Isto é uma função pública, isto é uma exigência legal, ou seja, um dever do agente público de manter sigilos. Os sigilos foram colocados em todas as constituições e leis na história do Brasil. Lá atrás, você abrir um bilhete, abrir uma carta que nem era colada, já era violação de correspondência, ou seja, um crime. E isso está modernizado, ou seja, os documentos atuais são sigilosos, como o seu CPF, como a sua situação financeira nos bancos, fiscal, de imposto. Isso tem que ser garantido, isto deve ser garantido. Agora, o que eu digo é o seguinte, Fios, você tem toda a razão, é preciso cobrar e cobrar responsabilidades. Quando se faz alguma coisa pela internet, deixa rastros, deixa a impressão digital.
Então, está na hora da polícia ir atrás desses responsáveis. Agora, Cristina, é um trabalho aí de destruição de reputações. Quem me agrada, ok. Quem não me agrada, eu vou destruir a reputação. É assim, Cristina? É exatamente disso que a gente está tratando, né? Eu tenho várias coisas para falar aqui. Eu estava conversando com a doutora Mayra aqui enquanto vocês falavam para ver se ela já tinha alguma posição oficial para dar. Eu já trago a posição dela, que felizmente deu tempo dela me responder aqui. Mas o que eu queria dizer é uma fábrica de destruição de reputação que parte da CPI, parte de dentro da CPI. Isso precisa ser esclarecido muito rápido. Eu espero que o STF julgue muito rápido o pedido de indenização por danos morais que ela fez. Eu acho que deveria ser mais do que 100 mil, porque a cada dia tem uma difamação maior. E isso é vazado para a imprensa. Veja só o que disse a doutora Mayra agora aqui para mim no áudio. Eu fui surpreendida hoje cedo por uma ligação de uma repórter da TV Globo que tinha essa informação de que eu recebi em agosto de 2020 uma parcela do auxílio emergencial, que meu CPF foi encontrado na lista de beneficiários. Então, a imprensa está sabendo de coisa que nem a suposta beneficiária do auxílio emergencial sabia. O que a doutora Mayra fez? Ela abriu o sigilo bancário dela por conta própria e enviou o extrato bancário dela de agosto, provando que não houve nenhum depósito na conta bancária dela nesse valor que alegam que ela recebeu. Mas olha como é que funciona a máquina de assassinato de reputação. Aqui no nosso chat do Pingos nos Is agora, eu li aqui Rosimeire, perdi o sobrenome aqui da pessoa, Rosimeire Ponzeto. Como ela conseguiu um auxílio se ela é funcionária pública e tem salário? 5 pontos de interrogação depois. Então, as pessoas já começam a acreditar, é ela que está enganando a população, e não a CPI, e não quem vazou a informação falsa, e nem quem vazou o CPF da doutora Mayra para a TV Globo, para dizer que estava numa lista. Bem, o que a doutora Mayra fala? Que imediatamente após a ligação que ela recebeu dessa repórter com essa informação falsa, que ela imediatamente negou, ela foi atrás do Ministério da Cidadania, de outros órgãos de governo ali, e pediu que a lista seja divulgada dos beneficiários daquele mês, daquele dia, parece que é 9 de agosto, o dia que essa fake news coloca como o dia do recebimento dela, como beneficiária do auxílio emergencial, e que o nome dela não consta lá, o CPF não consta. Então, é notícia fabricada e a fabricação sai de dentro do Senado. Eu acho que está na hora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se posicionar, porque se os ministros do STF não fazem nada, inclusive mandam o presidente do Senado abrir uma CPI, se o judiciário comanda a política e a política não pode mais recorrer ao judiciário e nem a população, nós que somos as vítimas, no exato momento a doutora Mayra que é a vítima, então que o presidente do Senado agora se posicione e ele cobre satisfação daqueles poucos integrantes da CPI que são os responsáveis por cuidar do cofre, onde estão informações confidenciais, e quem determinou isso foi a Justiça. Não fui eu, nem a doutora Mayra, nem ninguém mais que disse, olha, senadores da CPI, cuidem desses documentos. Foi o ministro Lewandowski, no caso da doutora Mayra, porque ela pediu, tudo bem, vão quebrar meu sigilo, mas então garantam a confidencialidade, porque tem documentos lá, tem conversas privadas que eu tive com pesquisadores, com outros médicos, e eu não quero expor essas pessoas, que é justamente o que está acontecendo agora. A CPI está vazando documentos pessoais, está vazando links para vídeos, links para conferências, para videochamadas particulares, para e-mails, está vazando informações, inclusive inventadas a respeito de pessoas inocentes, sobre as quais não paira uma única acusação formal, sobre a qual não paira nenhum indício de envolvimento com qualquer crime. É bom que isso fique claro.